Olá, aqui é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas gratuitas aqui no nosso canal no YouTube. Esta playlist é sobre programação Java SE para iniciantes. Estas aulas todas são de autoria do colega Romeu Dias de Oliveira, com o qual eu tenho uma parceria no meu site juliobatiste.com.br para a publicação dos livros sobre Java e programação do professor Romeu e também cursos online sobre programação. Esta série de videoaulas grátis é sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Serão 95 videoaulas com mais de 32 horas de conteúdo. Então, se você quiser nos apoiar, se gostar dos vídeos, dá o seu curtir, o seu like aí nos vídeos e se inscreve aqui no canal para ser avisado sobre novas aulas sempre que elas forem publicadas. Todas estas aulas desta playlist foram criadas pelo professor Romeu com base no conteúdo deste livro, que é de autoria também do professor Romeu. Este livro é uma verdadeira bíblia do Java. Curso completo de Java, Java Full. Ele trata de programação Java SE, de Java para web, usando 3 diferentes modelos, MVC, DAO e PageCentric, e também de programação Java para web com JSF. É um livro muito completo e com uma didática impecável. O professor Romeu explica tudo muito em detalhes, comando por comando. É impossível ficar com dúvidas com a didática do professor Romeu. Esse livro tem 1.154 páginas e eu preparei uma promoção especial para vocês, exclusiva nesse link aqui. Comprando o livro através desse link, além de nos apoiar aqui no canal para que a gente possa disponibilizar mais conteúdo grátis, você vai ganhar via download 1.991 videoaulas de Java, total de 280 horas de conteúdo. Eu separei esta promoção exclusiva através desse link. Então clica aqui, vai ter todos os detalhes e aí você poderá nos apoiar no nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Eu desejo um excelente estudo a todos, que essas aulas possam ser úteis para você e vamos a mais uma aula de Java para quem é completamente iniciante em Java. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula do curso de desenvolvimento de softwares utilizando a linguagem Java. E continuando o capítulo 6, hoje vamos falar sobre o tratamento de exceções. É isso aí. Vou digitar, trazer o nosso quadro branco. Tratamento de exceções. O que é uma exceção? Pois é, gente, todos os programas que nós fizemos até o momento, nós inserimos os dados de forma automática. Observe o exemplo da aula anterior, onde nós trabalhamos com o switch. Veja que, mesmo sem instanciar o objeto, porque nós não o construímos, não passamos pelo método construtor, por isso que a quantidade de switch, quando nós invocamos, ela sempre deu zerada. Não é isso? Como não passamos, mesmo sem passar pelo método construtor, nós alimentamos a informação que chega pelo método apertar botão de forma automática. Eu venho aqui inserir um 0, inserir um 1, porque o valor que vai entrar aqui, ele tem que ser do tipo inteiro. Então, eu digitei um 0. Mas a partir do momento que a gente abre isso para o usuário final utilizar, a gente começa a pisar no verdadeiro campo minado. Campo minado. Isso mesmo. Porque a gente não sabe o que pode vir. O usuário pode vir aqui, em vez de digitar um valor inteiro, ele pegar e digitar um valor fracionário ou uma letra. Já pensou se ele vier acrescentar uma string ao invés de um número? Então, isso pode começar a fazer o programa funcionar de forma incorreta, ou seja, exceções começarão a serem geradas. É por isso que começa a divergência, ou melhor, os problemas de relacionamento entre os programadores e os usuários finais. Então, nós podemos conceituar uma exceção como um evento inesperado em um sistema computacional. Então, o que é uma exceção? É uma coisa que a gente não espera que aconteça, mas nós podemos preparar o programa para que ele fique apto a resolver essa situação. Olhe bem, o Java, ele trata o erro como uma coisa normal, que ela vai acabar por terminar o programa de uma forma inesperada, ele encerra o programa radicalmente.
Já uma exceção não, uma exceção ela pode ser capturada, pode ser tratada, e com isso a gente pode, mesmo com a pessoa digitando um valor errado, como eu falei aqui no instante, o usuário final foi e mandou um string para que um método que precisava de um valor inteiro recebesse o valor. Quer dizer que a gente pode tratar essa informação que foi errada e fazer com que o programa siga seu rumo, sem que ele pare. Para exemplificar um pouco disso, eu trouxe uma figura que mostra a hierarquia das classes para tratamento de erro com Java. Todas as classes de tratamento de erro, elas derivam da classe Foreable. Então, ou pode ser um erro, ou pode ser uma exceção. Já disse que quando parte para ser um erro, a gente já sabe que é uma coisa que não tem solução. Mas quando é uma exceção, nós podemos tratá-la. Então, quer dizer que nós temos os erros, nós temos as exceções não verificáveis e temos as exceções verificáveis. Eu já disse, erro é uma coisa que não tem solução, é irrecuperável. Então, vai acabar por finalizar o programa, será fatal para a aplicação. Vamos colocar aqui, fatal. Lá. Já uma exceção não verificável, ela já traz um pouco de flexibilidade. Ela deriva da classe Runtime Exception, que nós podemos capturá-la, tratá-la ou simplesmente ignorá-la. Então quer dizer que eu tenho 3 formas de trabalhar com uma não verificável. Posso capturá-la, tratá-la ou ignorá-la. Posso ignorar também. Então, eu posso capturar, tratar e ignorar. Já uma exceção verificável, eu sou obrigado a ter que capturar e tratar. Eu não posso ignorar. A gente vai ver com o caminhar. Então, quer dizer que eu posso capturar uma verificável, aqui no nosso quadro branco, capturar e tratar. Beleza. Mas para poder fazer isso, como é que eu tenho que proceder para poder fazer isso, esse tipo de tratamento? Vou chamar aqui o nosso modelo, só para a gente escrever aqui umas coisinhas. Para isso eu vou utilizar a estrutura dos controles de erro, como nós temos a estrutura do for, não é isso? O looping e o corpo dele. Do if, se alguma coisa acontecer, eu faço isso. Se não, eu faço outra coisa, não é? Já aprendemos também como é a estrutura do if. A mesma coisa tem a estrutura para os tratamentos de exceções, que é através do try, que eu vou fazer uma tentativa, e se por acaso acontecer um erro, eu vou capturar esse erro e vou tratá-lo. Então aqui dentro eu faço a tentativa, e aqui eu capturo a exceção que foi causada. Tem que estar preparado para imaginar, pode ocorrer uma exceção do tipo tal. Se ocorrer essa exceção, ele captura e a gente aplicamos aqui a solução. E também tem o finally. Então quer dizer que essa é a forma que eu tenho de tratar os erros, através de uma estrutura de um erro, de um controle de erros. O Java já tem, é muito parecido com o que o C++ fazia também. E esse tratamento de exceção que nós estamos vendo aqui, ele pode ser feito também de 3 formas. Tratamento de exceção. Ele pode ser feito de 3 formas. Quais são elas? A primeira é capturar. Capturar e tratar. Beleza. A segunda é o quê? Eu posso deixar que essa exceção possa ser tratada em outro lugar. Então, tratar em outro lugar. E, por fim, eu posso, ao invés de tratar ela ou tratar ela em outro lugar, eu posso capturar e gerar uma nova exceção.
É isso aí, a gente vai fazer muito isso até o final do nosso curso, quando a gente chegar lá no Java Web com JSF, vamos fazer muita coisa com tratamento de exceção. Então é isso. Para exemplificar esse processo, vamos começar com esse conceito que nós já vimos do uso desse vetor aqui, string_args. Vou criar aqui uma classe, eu vou chamar ela de contador sem try-catch. Então, imagine que eu quero gerar um contador, mas não vou usar o try-catch para poder controlar. Vou usar o if. Ó, contador sem try-catch.java, vou salvar. Então, imagine que eu quero capturar os valores do vetor args, que nós já falamos na aula anterior, e tentar trabalhar com eles. Mas, no exemplo que nós fizemos, de certa forma, nós inserimos os valores corretos. E se eu tentasse capturar o valor do vetor args sem inserir valor nenhum nele? Como assim? Olha só, essa classe foi criada, correto? Então, vou chamar aqui o nosso prompt e vou dar um D. Cadê ela? Aqui, contador sem try-catch. Copiei. Se eu viesse e invocasse a classe Java try-catch 123.231, o que aconteceria? Eu estaria alimentando o vetor args com duas strings. Ó. Note que o vetor args, que ele estava assim, ele foi declarado sem valor nenhum, ele passou a possuir dois valores. O valor 123, que é um string, apesar de ser um número, e o 231, que também é um string. Eu poderia chegar aqui no meu prompt e fazer assim, system out println primeiro de args, dois pontos, primeiro de args. E eu vim aqui e colocaria, para concatenar, invocaria o args na posição 0, correto? Então, dessa forma, se eu viesse e compilasse o programa e invocasse o primeiro de args para impressão, ele ia pegar o primeiro valor do vetor. Vamos ver se isso dá certo mesmo. Deixa eu salvar primeiro. Salvei a alteração que eu fiz e vou compilar. Vamos compilar primeiro. JavaC sem try-catch. Compilou e agora eu vou invocar através da máquina virtual e vou trazer um valor 12. Enter. Olha o que aconteceu. Primeiro de args é 12. Tranquilamente. Mas e aí se o usuário não colocasse valor nenhum? Eu estou esperando que a aplicação está esperando que tenha um valor em args. E se não tiver, o que vai acontecer? Vamos ver? Não coloquei valor nenhum e confirmei. Olha só, aconteceu a primeira exceção de nosso curso, que é uma Array Index Out of Bound Exception. Então quer dizer que eu estou tentando pegar um valor numa posição que não existe no vetor, na matriz. Porque a posição 0 não existe, o vetor não foi instanciado, porque nós não mandamos valores para ele. Então, para evitar isso, eu poderia trabalhar com if. Ó, se uma estrutura if. E dentro dela, aí sim, dentro dela, eu ia pedir a impressão. Então, primeiro eu vou armazenar a quantidade o tamanho do vetor numa variável inteira. Então, assim, tamanho do vetor args. Grande, né? Vamos colocar só total. Então, total recebe quem? Args length. Olha só, eu estou pegando o atributo length do vetor, porque todos os vetores eu posso absorver, ele é uma string, vai me retornar o tamanho dele para aqui dentro. Se ele for maior do que 0, se total for maior do que 0, aí sim ele imprime. Vamos ver se dá certo? Já vai evitar um erro, quer dizer que ele só vai imprimir se tiver alguma coisa no vetor. Vamos recompilar a classe. Cadê? Recompilei. Beleza. Agora sim, vou chamar o 12. Deu tudo certo, ele imprimiu 12. E se eu não colocar valor nenhum, não aconteceu mais a exceção. Ou seja, evitamos um problema. Eu poderia até deixar mais bonitinho.
se por acaso ele não fosse maior do que 0, eu queria que ele imprimisse a mensagem para mim, falando para o usuário que ele tem que colocar um valor, que ele tem que digitar. Então, por favor, informe o valor a ser impresso. Pronto. Beleza. Então, quer dizer que se eu não digitar valor nenhum, ele vai me dizer isso. Salvei, vou recompilar. Ó, recompilei, agora vou colocar o 12. Ele imprimiu. Não coloquei valor nenhum. Por favor, informe o valor a ser impresso. Muito bom isso, né? Mas o nosso contador, como é que ele vai funcionar? Na mesma estrutura que está aqui. Se ele for maior do que 0, ele vai gerar o contador. Então vamos lá. For. Primeiro eu vou pegar o valor que foi digitado e vou converter ele no valor inteiro. Vamos chamar ele de máximo. Então, máximo vai receber. Vou aproveitar a classe empacotada integer, seu método parseInt, para fazer o quê? Para ele converter o valor de args na posição 0. Eu estou esperando um valor inteiro, não é isso mesmo? Que ele seja digitado para mim, e aí, só que eu só vou capturar se realmente existir elementos no vetor args. Se isso acontecer, aí o for vai entrar em ação. Vou imprimir aqui. Primeiro eu vou gerar aqui a variável de controle, i igual a 0, enquanto i for maior do que máximo, ele vai fazer o quê? I mais mais. E ele vai imprimir o i para mim, meu contador. System out print, aí vou usar o print, ó, ele vai dar um espaço e vai imprimir o i. E aí no final, quando ele terminar, ele pula uma linha, system out println, pá. Pronto, simples assim. Então, dessa forma, por favor, informe a quantidade. Pronto, informe a quantidade. E aí vai. Salvei e vou recompilar agora. Vamos ver se vai dar certo. Java C. Beleza, compilou. E agora eu vou pedir para executar. Ó. Vou colocar 2. Ele não contou até 2. Ele não contou até 2 porque eu coloquei que ele fosse maior. Ele tem que ser menor do que máximo. Vou salvar. Agora sim, vamos recompilar a classe. E agora eu vou pedir. Olha lá. Conte até 2. 0, 1. Beleza. Ainda poderia melhorar mais ainda, já que eu quero contar até 20, por exemplo. Eu posso só ir lá e colocar 20. Quer ver? Ó? Conte até 20. Ele foi lá e contou para mim. O problema é quando chegou no 20 ele parou. Beleza. Poderia aperfeiçoar. Eu queria que imprimisse o valor 20, então que fosse igual. Vamos lá, melhorar. Vamos recompilar. E vamos pedir que ele imprima até 20, ó. E do 0 até o 20. Muito bem. Se eu não digitasse valor nenhum, o que poderia acontecer? Por favor, informe a quantidade. Então, veja que com o que eu aprendi até o momento, eu consegui driblar a possibilidade de um erro simples, que é a digitação ou não de um valor para gerar uma contagem de números. Uma outra forma de fazer isso é usando o try-catch. Vamos lá, vamos fazer o try-catch. Vamos chamar nosso modelo e vamos criar uma nova classe. Agora vai ser contador com try-catch. Vamos lá. Contador com try-catch. Vou copiar. Colei. Vou salvar. Salvei. Pronto já. Então, imagine que o nosso contador com try-catch vai fazer uso do try. E aí vamos capturar a exceção e vamos trabalhar ela sobre isso. Qual foi a exceção que ocorreu? Vocês lembram? Foi a
Olha lá, array index out of bound exception. Vou copiar ela. Então, essa é a exceção que eu quero tratar. Então, se ocorrer uma exceção desse tipo, ele vai armazenar ela numa variável. Array in out of bound exception. Pronto, está criado. Vou chamar só de AE. Não é? Array exception. Beleza. Então quer dizer que eu estou esperando a possibilidade de acontecer um erro desse tipo. Se esse erro não acontecer, o que vai fazer? Isso aqui, ó. Somente isso. Ó. Copiei e vou colar. Pronto. Então eu estou esperando um valor, o valor máximo, né, que vai ser passado aqui na digitação através do vetor args. Aí eu pego esse valor máximo e vou tratar ele, trabalhar. Se algum erro acontecer, eu vou dizer que, melhor, se esse erro ocorreu, é porque a pessoa não digitou o valor. Então eu vou pedir para imprimir aquele textinho que a gente está acostumado. Aqui, ó, vai imprimir para mim esse texto. Pronto, simples assim. Olha só, com a estrutura do try-catch, esperando essa exceção, porque eu estou pensando na possibilidade do rapaz não digitar um valor, certo? E ele vai fazer essa impressão para mim. Vou salvar, agora vou tentar trabalhar com essa classe. Cadê ela? Olha lá, Java C, vamos compilar com o try-catch. Copiei e o processo de compilação ocorreu da forma tranquila. E agora eu vou executar ela. Com o valor 4. Olha só, ele imprimiu 0, 1, 2, 3, 4. Agora, sem valor nenhum. Olha o que aconteceu? Por favor, informe a quantidade. Ocorreu uma exceção, só que o Java capturou essa exceção através do try-catch e ele estava esperando uma exceção desse tipo, que foi o que aconteceu aqui. Mas imagine que também existe a possibilidade do usuário vir aqui e digitar uma letra. Como é que eu poderia evitar esse problema se a pessoa fosse digitar uma letra? Para isso eu preciso de um novo for. Eu vou testar o caractere que foi digitado. Porque imagine, ó, eu vim aqui no meu sem try-catch. Cadê ele? Aqui, sem try-catch. Ao invés de digitar um número como 20, ou eu digitei um número e na sequência coloquei uma letra. A primeira letra é um número, a segunda letra é um número, a terceira não é. Opa, problema. Ou eu vim aqui e digitei números e letras, problema também. Meu programa só funciona direito se eu digitar números inteiros. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que tentar capturar caractere por caractere. Se o valor for maior do que 0, eu vou ter que testar caractere por caractere para mim. Então, para isso eu vou ter que gerar uma substring, né? Já estudando substring em capítulos anteriores. Então, para isso eu vou habilitar um novo for aqui. Olha só, vou chamar aqui, vou criar uma variável de controle, o próprio i mesmo, né? Onde i vai ser menor que, já que o vetor não está vazio, porque ele é maior do que 0, então eu vou me atrever a pegar o vetor args na posição 0 e eu quero saber o tamanho da string que está armazenada no 0. Então, ó, length. Então, eu estou armazenando através agora do método length do que está na classe string para pegar o valor da posição. Aqui eu estou pegando o tamanho do vetor. Aqui, o tamanho do valor que está gravado na posição 0. Então, se eu digitei aqui como nesse exemplo 1, 2, 3, quer dizer que aqui vai aparecer 3. Ó, na posição 0 tem uma string de 3 caracteres. Pronto, já tem o length e vou pedir que o i some. Aí ele vai somar o i. Aí ele vai caminhar, não é? Então imagine assim, se alguma coisa acontecer, ele faz isso. Se não, ele faz outra coisa. Mas imagine que eu vou precisar de uma variável de controle para me permitir
para me permitir fazer essa contagem aqui. Então, é como se eu precisasse de um valor boolean chamado de válido. Vamos deixar ele começar como falso. Na verdade, ele não precisa nem inicializar, que ele já começaria como falso. Então, quer dizer o quê? Se args na posição 0, aí vou pegar o substring disso. Substring de quem? Qual que é a posição que eu vou contar? O i. Né? O substring de o i é quem? 0. Então, primeiro caractere, 1, segundo caractere, 2, segundo, 3, e aí vai. Então, quer dizer que o i vai fazer eu caminhar pelo caractere que eu estiver usando. E aí eu vou usar um método match para poder identificar qual é o caractere que está sendo trabalhado. Aí dentro dele eu jogo a expressão informando quais são os caracteres de A a Z minúsculo e de A a Z maiúsculo. Então, se o que estiver sendo digitado dentro de args, na posição 0, e for o primeiro caractere dessa posição for igual a A minúsculo a Z e de A maiúsculo a Z, o que vai acontecer? Meu válido vai receber falso. Por que isso? Porque ele é uma letra. Se for verdade, ele é uma letra. Se não, válido, aí sim, agora sim, ele não é uma letra. Então é true. Então quer dizer o quê? Se válido, ou seja, se realmente for verdade o que a gente está esperando, né? O que vai acontecer? Eu vou dentro de válido efetuar esse processo. Olha só como está ficando mais complexo o nosso programinha tão simples. Só por causa da tentativa de burlar um erro que pode vir a acontecer. Para evitar que a pessoa digite uma letra de A a Z, foi o que eu fiz. Eu estou capturando caractere por caractere que está sendo digitado. No caso 1, 2, 3, a primeira posição vai dar true. Rodou de novo. Né? O for seguiu. A segunda posição, que é a posição 1, é 2. Vai dar true também. E a terceira posição, que é 2, vai dar quem? True também. Então, como vai ser true, o válido vai terminar como true, o que acontece ele vai poder fazer essa função aqui. Então, vamos testar a nossa condição, se está tudo ok? Vou salvar. É claro que eu poderia melhorar isso aí, viu, gente? Vamos lá, CentroICat. Olha só, compilei. E agora eu vou executar ele. Java, contador, CentroICat. Vou colocar um número, ó, 12. Opa, eu chamei o Java C. O Java. Olha só, ele contou até o 12. Se eu colocar 12A, olha o que aconteceu? Ele não deixou eu fazer a contagem. Por que foi que ele não deixou eu fazer a contagem? Porque ele chegou aqui e encontrou uma letra no final e colocou o valor falso. E o falso não permitiu isso. Só que não imprimiu nada para mim, então eu deveria também acrescentar aqui um outro parâmetro. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui dentro. Eu vou colocar assim, não aceitamos letras. Ó, não aceitamos letras. Vou salvar e vou recompilar a classe. Java C CentroICat .java CentroICat.java e agora vou tentar executar ela colocando só o 12. Olha só, ele contou até o 12. Agora eu coloquei um A. Não aceitamos letras. Olha só a confusão que virou o nosso programa, o tamanho que ele tomou. Evidente que eu poderia melhorar ainda mais, né, gente? Eu poderia chegar aqui e já inicializar o parâmetro válido como true, por exemplo, e simplesmente não precisar gravar se o válido
Porque eu só vou preencher uma vez falso tem uma letra no meio, então não precisava ficar, né, toda hora acrescentando esse valor. Tudo bem. Mas para você ver a proporção que tomou o sistema. Agora, como é que seria essa nossa aplicação fazendo uso do try catch? Simples, olha, eu só precisaria acrescentar um novo catch, aonde eu acrescentaria a exceção que tem que ser trabalhada. Que exceção é essa? É number format, aqui ó, number format exception, parece que é essa mesmo. Number format exception, eu vou chamar de NE, pronto. E aí eu vou dizer aquela mensagem de erro que nós produzimos na outra tela. Cadê aqui, ó? Olha a diferença usando o try catch. Olha a diferença usando o try catch para resolver o nosso problema e sem o try catch. Olha o tamanho da aplicação, como ela ficou. Pois é, vamos ver se está certo mesmo? Então quer dizer que eu estou esperando agora, nesse trabalho que eu estou tendo aqui, eu estou tendo a esperança de que venha acontecer dois problemas. Quais são eles? Eu ultrapassar o limite de um array, ou seja, o cara não digitou valor nenhum, ou o cara digitar uma letra ao invés de um número. Beleza, vamos salvar e vamos recompilar essa classe. Dá um dia aqui, javac com try catch. Copiei, colei. Ó, e já compilou. E agora eu vou executar. Com try catch, vou colocar um número, 12. Opa, vai eu de novo chamando javac. É o Java. Pronto, contou até 12. Aí eu não coloquei nada. Por favor, informe a quantidade. Fui e coloquei uma letra. Não aceitamos letras. Então é isso aí, gente. Vocês viram que o tanto que facilita o trabalho do programador. Isso é um exemplo muito simples. Imagine isso numa aplicação mais robusta, com outros detalhes, né, e tudo mais. Eu também poderia colocar, para incrementar aqui um pouco mais, só para a gente sinalizar como é que é, exemplificar, o finally. Então, toda vez que terminasse o try catch, eu ia mandar uma mensagem. Obrigado por usar o nosso sistema. Ou outra coisa, poderia zerar a variável, poderia recomeçar de novo. Então, vou colocar aqui fim. Só isso. Só para mostrar que chegamos aqui no finalzinho. Ele fez esse teste, essa tentativa, e dessa tentativa ele tentou capturar duas exceções. E, independente disso, no final ele tem um final, que vai dizer um fim. Vamos ver? Vamos recompilar com try catch, cadê ela? javac com try catch. E aí? Vamos exibir o 12. E no final apareceu o fim. Olha só. Agora eu vou colocar sem número. Por favor, informe a quantidade. Fim. E uma letra. Não aceitamos letras. E o fim no final. Então é isso. Valeu para a gente poder demonstrar como é que funciona esse tipo de ação. Na verdade, nós só fizemos um tipo de tratamento, que foi o capturar e tratar a exceção. Foi o que nós fizemos. Uma outra forma seria o tratar em outro lugar. Como é que seria o tratar em outro lugar? Para que houvesse o tratamento em outro lugar, em primeiro lugar, precisaríamos de um método onde essa informação fosse trabalhada. Vamos criar um método de teste. Public void teste. Só isso mesmo, né? E dentro dele, a gente ia ter... Mas eu só quero que essa parte de cá venha a ser trabalhada lá dentro. Então, eu coloquei o que eu quero trabalhar dentro do método. Já organizei aqui a imagem. Então, vamos repassar para frente através da cláusula throws. Agora, que exceção eu vou passar para frente? Eu quero que trate essa exceção e mais essa exceção aqui.
number. Pronto. Dessa forma, eu estou repassando, o tratamento tem que ser feito aqui para quem processar esse método teste. Vamos fazer no próprio método main? Então ele tem que ser estático também, estático. Então, o método main vai receber somente o método teste e vai repassar um parâmetro. Que parâmetro é esse? Vamos copiar, que é a mesma coisa que está aqui, ó. Ele vai receber esse parâmetro, que tem que ser um vetor de arrays, e vai repassar para frente. Então ele vai repassar só o args. Observe que eu estou repassando o vetor args para o próximo método como parâmetro, para o método teste. Mas o método teste repassa o teste de captura das falhas, de possíveis falhas de entrada. Deixa eu até dar um enter aqui para a gente poder enxergar melhor. Para quem for processar esse método. No caso aqui, ó, no método main, ele é obrigado a fazer a captura. Você vê que o processamento está ocorrendo aqui sem nenhum try-catch. Eu estou repassando a responsabilidade para o outro método lá na frente. A gente vai fazer muito isso. Eu vou salvar aqui a nossa classe e vamos compilar para a gente tentar. Java ser contador com trycatch.java. Pronto, compilou. E agora vamos executar. Ó. Java contador. Primeiro eu vou colocar um número. Ó que beleza, ele contou 0 e 1. Vou colocar ninguém. Ó, por favor, informe a quantidade. E depois vou colocar uma letra. Então tá aí. Funcionou perfeitamente como a gente queria que funcionasse. Sendo assim, nós já fizemos agora duas formas de tratar uma exceção. A primeira, que é o capturar e tratar. A segunda, passar adiante. Você vê que eu estou utilizando esse método teste e eu repassei adiante o tratamento das exceções e trabalhei, sem me preocupar com os erros, mas não adiantou. Quando eu fosse precisar invocar esse método lá na frente, eu tinha que fazer o tratamento. E a terceira e última forma é criar uma nova exceção. É como se, por exemplo, eu capturasse um array e eu gerasse uma nova. Para isso eu preciso criar uma nova classe. A gente vai ver isso depois com mais detalhes lá na frente. Antes do final do nosso curso, vamos trabalhar muito com isso. Então aqui, ó, repassando, você vê que eu estou usando throws para repassar para o próximo. Já um throw new, eu estou criando uma nova exceção. Por exemplo, se acontecer uma array index ou de out of bound exception, eu quero que ele gere uma number. Olha só, ele vai gerar uma number. Pronto, tá aí. Em vez dele chegar e mostrar as mensagens de erros referente a um acesso de um elemento errado, ele vai dar uma mensagem como se fosse um valor numérico que foi digitado errado. Então é isso. Aqui a gente finaliza essa parte introdutória. Vou trazer mais um exemplo, onde a gente vai comparar as duas situações para a gente finalizar de vez esse conteúdo de tratamento de exceções com a linguagem Java. Agradeço a companhia de vocês, muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha sido muito útil, tenha te ensinado algo novo sobre Java e fique acompanhando por aqui porque serão 95 videoaulas desta playlist com mais de 32 horas de conteúdo de programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java. Reforço a lembrança de que todas essas aulas foram criadas, gravadas pelo professor Romuel, que também é autor desse livro aqui. E as aulas foram gravadas com base no conteúdo do livro. Tanto teoria quanto os exemplos práticos que estão nas aulas, nessas vídeos, são exatamente o que está aqui nesse livro. E claro que esse livro tem muito mais do que o que está aqui nessas videoaulas. É a nossa Bíblia da Programação Java. Curso completo de Java, Java Full, completo, prático e atualizado. Ele aborda a programação Java SE, que é o assunto dessa série de 95 videoaulas, e tem muito mais exemplos no livro, e também aborda a programação Java para a web, usando 3 diferentes modelos, PageCentric, MVC e DAO, e ainda aborda também Java para a web com JSF. É um livrão com 1154 páginas.
E preparei para vocês uma promoção exclusiva para quem quiser dar uma força para nós e comprar o livro através deste link aqui. Comprando o livro através desse link, além do excelente desconto, frete reduzido, você vai ganhar de bônus, via download, 1991 videoaulas de Java. Mais de 280 horas de conteúdo de Java. Neste conteúdo aqui tem até um módulo completo sobre como criar um emissor de nota fiscal eletrônica e emissor de cupom fiscal com Java. Só os bônus aqui valem mais de 10 vezes o que você vai pagar pelo livro. Então, se quiser nos dar uma forcinha, acesse esse endereço aqui, tem todos os detalhes lá e adquire o livro e ganha as 1991 videoaulas de bônus. E para finalizar, sempre dê uma força aí no canal, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, aí vocês vão ser avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Tiver dúvidas, críticas, sugestões, elogios, utilizem o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação dessa série de 95 videoaulas de programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Quanto mais divulgação, mais acessos, mais eu me empolgo e mais vídeos eu trago aqui para compartilhar com vocês. Valeu, obrigado por terem ficado até aqui e até a nossa próxima videoaula sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java.